vídeo, vou continuar, dar continuidade a mais um vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, que é para ficar atualizado, né? Vamos dar início ao vídeo 13, né? Vídeo 13, vídeo que diz assim: vídeo para aquele que não conhece a verdade nas escrituras. Como eu já terminei Gênesis, a história da criação, né? E agora vou dar continuidade aos descendentes da criação, da primeira criação, e que foi acabada com o dilúvio, né? Ficando somente Noé e sua família. E Noé, depois do dilúvio, criou outra geração, a qual nós somos descendentes vindo de Eva e Adão, e também de Noé, né? Então, dando continuação, me desculpem, vou pedir desculpa a vocês, que eu não sei ler direito, eu tenho apenas a quinta série, mas vou tentar fazer o melhor possível para que o vídeo fique legal. Não tem muito aparato para fazer o vídeo, mas vou ler assim mesmo a história, né? Até ver aí como é que fica, tá? Ok? Me desculpa, vou dar continuidade ao vídeo 13 e vamos começar por Êxodo, capítulo 1, versículo 1, dizendo: os descendentes de Jacó no Egito. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família. Bem, era Jacó, depois Deus veio, se apresentou para ele. Deus em si não, né? Através de um anjo, dizendo a Jacó que o seu nome não ia ser mais Jacó, mas sim Israel, né? Então, quando ele chegou no Egito, o nome dele já não era mais Jacó, e sim Israel. Por isso foi trocado. Aí, mas tem versículo que fala Jacó e Israel e Jacó, e assim vai, né? Vamos continuar. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim, que é irmão de José, né? Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então veio Jacó para lá para o Egito. José era governador, tornou-se governador depois que os irmãos dele venderam ele, né? Mas aí morreram todos, né? Morreram toda a família de José, a família de Jacó, seus irmãos, essa geração que chegou lá no Egito. Mas essa geração que morreu deixou seus descendentes, né? Os descendentes de Jacó, os descendentes de José, porque essa geração morreu. Então ficou a descendência deles, que depois os filhos de Israel. Depois os filhos de Israel frutificaram, né, e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entre mentes
se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera a José. Então, aquele rei que José trabalhou com ele, que deu a oportunidade de José ser governador e comandar o Egito, aquele povo todo morreu, né? Aquela geração toda, mas ficou seus descendentes. Mas esse novo rei do Egito disse ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então esse novo rei, né, lá do Egito, esse novo faraó, percebeu que a família de Israel era muito bem grande, muito mais que as famílias do último faraó que tinha morrido, né? Então esse novo faraó, esse novo rei, sabia que a família de Israel era muito mais numerosa que a deles, né? Eia, usemos de astúcia o rei, né? O rei astucioso, né? Já vendo que a família de Israel era muito grande. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Então o rei tinha medo que, quando viesse a guerra, o povo de Israel se juntasse aos que vinham guerrear e acabasse tomando a terra dele, né? Pelejasse contra o rei e retirasse daí, tomasse a terra dele, né? Retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para o afligirem, né? Com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés, né? Vou ler de novo que é para que vocês entendam. Aconteça que vindo a guerra, ele também se junte com o nosso inimigo e peleje contra nós e retire da terra. Então o rei tinha medo, né, que o povo de Israel se juntasse aos inimigos e guerreasse, ele pelejasse contra eles e retirasse eles da terra. Portanto, puseram sobre ele feitores para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazém, né? Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, não adiantou nada o rei querer manipular eles, mesmo assim, dando muito, fazendo eles de escravos, para que eles não se multiplicassem as suas famílias. Mas mesmo assim, com isso tudo, com esse sofrimento todo, né, que os egípcios afligiam eles, mesmo assim eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel, né? Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Então, os egípcios tratavam os filhos de Israel com muita dureza, com muita maldade, né? Dizendo assim. Assim lhes amarguravam a vida com passado serviço em barro e em tijolos e com toda a sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço em que
os fazia servir com dureza. Então os egípcios mandavam fazer muito tijolo, amassar muito barro e outros serviços para deixar eles bem fracos mesmo, com a dureza do trabalho, né? Faziam servir com dureza, né? Ele não queria saber. Então fazia no tempo de José, não. No tempo de José dava de tudo a eles, tinha como eles trabalhar, ganhar o seu pão, né? Trabalhando com o suor deles. Eles criavam as suas vacas, seus bois, suas cabras, seus legumes, seu trigo, né? Para sobreviverem, trabalhavam para ele mesmo. O rei do Egito, junto com José, que era filho de Jacó, né? Deixava eles ganhar até de tudo lá no Egito. Mas quando José morreu e a família morreram, né? A família dele, todinho, os irmãos, tudinho, a outra família do faraó também morreu. Aí que entrou esse novo rei, então ele o escravizou todo o povo da descendência de Jacó e de José, escravizou com muita dureza mesmo. Esse novo rei que entrou, né? Com muita dureza. Esse Ramsés foi e o Pitom foi gente muito mal no Egito. Foi um rei muito mal. Então, as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos, né? As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá, né? Dizendo: quando ajudarde no parto as hebreias, que era o povo de Israel, essa geração era tudo uma geração de hebreus, né? Era um hebreu, né? Israelita hebreu, porque os israelitas tinham morrido, então era uma nação hebreia, então eram os hebreus, né? Que uma nova geração que foi gerada depois de Jacó e José eram os hebreus. Então, quando o rei disse, né? Dizendo: quando ajudarde no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-lhes, mas se for filha, viverá. Então o rei ordenou que se nascesse homem dos hebreus, todo homem que nascesse era para ser morto, para matar. Só as fêmeas era que ia sobreviver, né? Essa foi a ordem do faraó, desse novo faraó. Dizendo: quando ajudarem no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-los, e se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus, porque o povo a Deus que vem desde da antiga, tudo são tementes a Deus, apesar que é a legião do bem, né? Esse povo, essa nação aí, são da legião do bem, mas mesmo assim tem a legião do mal existindo. Inclusive, esse faraó faz parte da legião do mal. Por isso que mandava matar todos os filhos que nascesse homem, só as mulheres, porque ele faz parte, esse novo rei do Egito, ele faz parte da legião do mal, né? Não só ele, tem muitos, mas que ele, agora começando em Êxodo, está dando a conhecer que a legião do mal está no faraó, nesse faraó, apesar que tem muito mais da legião do mal, contra a legião do bem, que é os hebreus, né? E assim seguindo. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto,
e guardando os meninos com vida. Perguntou, o rei soube, né? E perguntou às parteiras por que ela estava fazendo isso. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a ela. Então, quer dizer, ela falou para o rei que não tinha como matar os meninos, porque quando chegava, ela disse, quando chegava lá, as hebreias já tinham dado à luz aos meninos, não tinha mais como ela matar, né? Foi isso que ela contou para o faraó, para defender o seu povo, né? Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Então o rei, né, de aí por diante, depois que as parteiras falou com ele que não estava matando, então o rei ordenou que todos que nascessem fossem jogados no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Vamos para o capítulo 2 de Êxodo, que diz, Êxodo 2 diz, o nascimento de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua mãe postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, né? E as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio do junco, mandou a sua criada buscá-la. E abriu-a e viu a criança. E eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a filha de Faraó foi tomar banho na beira do rio com as suas criadas, e chegando lá tomando banho, ela viu essa arca dentro do junco, e quando chamou a sua criada para ir olhar, era um menino e ele estava chorando, mandou pegar, né? E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Que sorte, né? Que deu sorte, porque a filha de Faraó mandou chamar uma pessoa, e essa pessoa que foi chamar sabia que a mãe, quem era a mãe do menino, e chamou ela e tomou o menino, né? E a mulher tomou o menino e o criou. Quando pois o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou.
né? E lhe chamou Moisés, o seu nome, e ela deu o nome dele de Moisés, dizendo, porque das águas o tirei, né? Então a filha, a mãe dele, né, a mãe de Moisés, criou, né, como se fosse para filha de Faraó, mas ela era a mãe do menino, né? Mas mesmo assim, ela, como a filha de Faraó viu que o menino estava abandonado, e a menina que foi chamar, que a filha de Faraó mandou chamar, a menina sabia quem era a mãe dele, então chamou a mãe do menino para criá-lo. Então foi bom por isso, né? E a própria mãe foi quem criou. Mas quando ele cresceu, como ela deu para criar, o menino cresceu, ela tinha que devolver a filha de Faraó, e assim o fez, né? E lhe chamou o nome de Moisés, dizendo, porque tirei das águas, o tirei. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Então Moisés ficou homem feito, né? E ele mata um dos egípcios. Numa confusão ele mata. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um egípcio que faria um hebreu dentre seus irmãos. Então, esse egípcio, como os hebreus trabalhava debaixo de chicote, era escravo, trabalhava debaixo do chicote. Então Moisés, vendo aquilo, né, torturando um dos seus, né, dos seus irmãos, ele não teve dúvida, foi lá e matou esse egípcio, né? Matou. Olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia, né? Moisés matou e escondeu o corpo na areia. Tomou açaí no dia seguinte, e eis que dois hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: por que por que feres a teu próximo? Moisés perguntou, né? Por que feres a teu próximo? Porque eram dois hebreus que estavam tendo contenda, né? Contendendo, alegando, né? Discutindo. Então Moisés, por que feres a teu próximo? Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Então esses dois que estavam brigando, replicou a Moisés dizendo, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? O egípcio temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. Então Moisés ficou temeroso, porque esses dois sabiam que Moisés tinha matado um dos egípcios, porque chicoteava um dos irmãos lá, né? Aí ele disse, pensas tu matar-me? Quer dizer, o Moisés estava reclamando porque estavam brigando, né? Porque ele disse, por que feres a teu próximo? Respondeu ele, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Ele não gostou, porque Moisés reclamou com ele porque estavam brigando. Pensas tu matar-me? Então eles pensavam que Moisés ia matar eles porque estavam brigando, né? Como mataste o egípcio? Aí Moisés ficou temeroso, porque foi descoberto o assassinato do egípcio. Temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés, este que, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, né? E sentou-se junto, fugiu, né? Quando chegou em Midian, sentou-se junto a um poço, né? O sacerdote de Midian
tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Então elas estavam andando, encheu o tanque, né? As filhas desse sacerdote, as 7 filhas do sacerdote, estavam dando de beber ao rebanho deles, né? Do pai dela. Mas chegou esse pastor de ovelha, né? Outro pastor que não era da família, né? Então vieram esses pastores e a expulsaram de lá, expulsaram ela dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho dela. Então, como Moisés estava lá de lado do poço, descansando e bebendo água, quando elas chegaram para dar de beber ao rebanho, mas esses pastores expulsaram ela dali, mas Moisés levantou-se e defendeu elas desses pastores e deu de beber ao rebanho dela. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: como é que hoje voltastes tão cedo? Porque o pai dela sabia que elas sempre tinham um horário para voltar, e desse dia elas voltaram muito cedo, né? Primeiro porque esses pastores expulsou ela de lá para não dar água ao rebanho, e Moisés defendeu elas. Então elas, como tinha esse rapaz que defendeu ela, elas voltou para casa cedo para contar o que tinha acontecido. Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então, como Moisés deveria estar com fome mesmo, né? Porque ele veio do Egito para Midian, uma cidade um pouco distante, ele deveria estar com fome, né? Aí o pai das meninas, o sacerdote lá, não gostou porque não chamou ela, mas também tinha razão. Como era que ela ia chamar um estranho para casa, né? Chegasse em casa, podia até o pai delas não gostar, né? Mas o sacerdote reconheceu que ele era uma boa pessoa por ter defendido as moças e ter dado água ao rebanho. Então ordenou que as filhas fossem chamar ele. Então Moisés concordou em morar com ele, com aquele homem, a qual lhe deu sua filha Zípora, né? E ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: peregrino sou em terra estrangeira. Então Moisés, o pai, o sacerdote, mandou buscar, né? Uma das filhas mandou chamar ele foi para a casa lá do sacerdote, e o sacerdote deu de morada a ele. E Moisés foi logo, né? Começou a se engraçar por uma jovem lá que se chamava Zípora, e acabou morando com ela. Tiveram um filho que se chama Gerson, né? E assim foi, né? Agora vamos para, ainda estamos em Êxodo 2, vamos para o capítulo 20, o versículo 23, que diz: a morte do rei do Egito. Então, nesse meio tempo, morre o rei do Egito, né? No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus seu clamor por causa dessa servidão. Então o rei do Egito morreu, mas os israelitas que estavam lá, os descendentes de Jacó, que era Israel,
eram israelitas e formaram os hebreus. Então e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram a Deus. Então eles oraram a Deus pedindo socorro para sair daquela escravidão, né? Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, né? E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Agora o capítulo 3 de Êxodo, vamos ver o que diz Êxodo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Então Moisés, pastorando as ovelhas por ali e tal, levou para um deserto e chegou a um monte, né, que se chama Horebe, o monte de Deus, né? E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Quer dizer, essa sarça queimava, era um fogo, queimava, mas não se queimava, né? Essa sarça estava pegando fogo, só que ela não se queimava, né? E Moisés, ali olhando, admirado, né, apareceu-se um anjo em uma chama de fogo. Era um anjo. Esse fogo era um anjo, né? Não era fogo literal, né? Era um anjo em forma de uma chama de fogo, né? Que muita gente diz que Deus falou no monte com Moisés face a face. Não, Deus não falou no monte face a face, porque quem está falando com Moisés aqui é um anjo em forma de fogo, né? Não só nesse versículo, como em outros versículos, prova que não é Deus falando com Moisés face a face, né? É um anjo que fala com Moisés, não é em forma de fogo. Esse é o primeiro que fala com Moisés. Depois tem muito mais, né? Mas não é Deus em si que está falando com Moisés. É Deus, mas não é Deus em si, pessoalmente. É Deus em forma de um anjo, né? Em uma chama de fogo. Esse primeiro relato aqui. Então é um anjo, não é Deus, é um anjo, né? Então apareceu-lhe o anjo do Senhor. Não é Deus, é o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, quer dizer, não se queimava. O fogo estava lá, envolvido nela, mas ela continuava intacta, né? Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, né? Porque o monte é o monte de Deus, né? Horebe é o monte de Deus. Esse monte aí onde ele estava, né? Então ele disse: tira o sapato, que é que onde está é terra santa. Disse mais:
eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, né? Por causa que era uma claridade, era um fogo intenso, né? Então ele temeu de olhar, né? Temeu por causa que era uma chama muito forte. É como você olha para o sol. Quando está um sol muito forte, você olha assim rapidinho, mas você não consegue fixar o olho no sol, né? Porque você não, os seus olhos não aguentam. Com um sol de meio-dia muito quente, você olhar assim para o sol, você não vai conseguir ficar olhando. Da mesma forma foi Moisés, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Né? Deus, o anjo falando para Moisés, dizendo que conhecia dos sofrimentos, que estava sendo escravizado, apanhando, sendo chicoteado todos os dias, todo dia. Então, quando eles oraram a Deus, né, Deus ouviu o clamor e mandou esse anjo para Moisés, para ver o que é que Moisés vai fazer a respeito dele. E desce para livrar da mão dos egípcios, né? Quer dizer, Deus ouviu o clamor, né, dos seus atores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão. Quer dizer, o anjo está dizendo que é Deus, né? E desci para o livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu, né? E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, né? Quer dizer que Deus sempre vê tudo, né? Nem precisava ele falar com Deus, pedir a Deus, que mais Deus estava vendo, mas, né? Nós, quando estamos em aflição, nós crentes, né, no Senhor, quando estamos aflitos, né, estamos angustiados, o nosso socorro é orar a Deus para que Ele nos alivie os nossos tormentos, as nossas perturbações, e etc, e etc, não é? Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, assim, sem, né, disse: quem sou eu, né, para ir lá e tirar esse povo, os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Então, lá onde Moisés estava, para quando tirar esse povo do Egito, né, servir a Deus
lá nesse monte, lá no Monte Horebe. Quer dizer, se vier fazer uma oração, algum sacrifício, esse tipo de coisa, né? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés, né, disse a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Isso replicou Moisés para Deus, né? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso foi, né, o que Deus disse a Moisés para Moisés falar para eles. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, então ele não disse aqui, ele não está dizendo eu sou o que sou, né? Que é Deus, eu sou. E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele não falou Deus me enviou a vós, né? Ele está dizendo eu sou. Por que ele está dizendo eu sou? Porque Deus vai estar com Moisés como se fosse Deus, para fazer todo o mandado que Deus vai mandar, né? Por isso é para Moisés dizer: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, dirás aos filhos: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então Deus está enviando Moisés, né, com toda a pompa de Deus para tirar os filhos de Israel lá do Egito. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que me enviou a vós. Veja bem o que é que Moisés está dizendo. Este é o meu nome. Que ele está dizendo: o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, me enviou a vós. Este é o meu nome. Quer dizer, que ele está se declarando como Deus, né? Eternamente. E este é o meu memorial de geração. Quer dizer, Moisés vai se tornar um memorial de Deus para esse povo israelita, os hebreus, né? De geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que os tem sido feito no Egito, né? Então ele vai para lá, ajunta os anciãos, né, o povo mais velho de Israel, e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, apareceu-me, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então Moisés está falando para eles como se fosse Deus, né? Dizendo para ele que viu tudo que estava acontecendo e tal, né? Que ele estava vendo tudo que estava acontecendo, né? Apareceu-me dizendo: certamente vos tenho. Apareceu-me, Moisés falando, né? Apareceu-me, Deus falando a Moisés, apareceu-me dizendo, Deus falando para certamente, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado. Moisés falando para ele, visto o que tem sido feito no Egito. E tenho dito:
far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Né? Ouvirão a tua voz, isso é Deus falando com ele, né? Ouvirão a tua voz e ireis tu e os teus anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor. Então Moisés foi para lá falar com o faraó, para pedir ao faraó que deixasse o povo ir lá no deserto, lá no monte Horebe, né, oferecer sacrifício a Deus, né. Foi pedir ao faraó para ir lá no monte, onde o anjo falou com Moisés, que lá é o lugar santo, assim disse, falou Deus para Moisés, que lá é um monte santo, né? O Monte Horebe é um monte santo, e Deus quer que os hebreus vá para lá oferecer sacrifício, né? Então ele foi pedir ao faraó isso. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, o Deus falando, e não se por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então Deus diz que vai ferir o Egito para que Faraó deixe eles ir, né? E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojareis os egípcios. Né? Isso é o que Deus está falando para o que vai acontecer, né? Então vamos para Êxodo 4, versículo 1, que diz: a vara de Moisés torna-se em cobra. Né? Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Quer dizer, o povo ia dizer a Moisés que Deus não tinha aparecido para ele, né? Mesmo ele lá dizendo, ia dizer que Deus não apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara, né? Uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o no chão, e ele o lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então, Moisés estava com a vara na mão, um cajado, né? E Deus ordenou a Moisés que jogasse ela no chão. Quando ele jogou, esse cajado, essa vara que ele estava na mão, se transformou em uma cobra, né? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, lhe pegou, e ela se tornou em vara na mão, né? Na sua mão. E ele pegou pela cauda da serpente. Quando ele suspendeu, ela se tornou em vara novamente, né? Na mão dele. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa instrução que Deus está dando a Moisés aí, é para Moisés, quando for falar com o faraó, ele fazer isso, né? Pegar o cajado e jogar lá, porque Moisés vai falar com ele, vai dizer que foi Deus que mandou ele,
para pedir, para deixar os hebreus ir lá no monte, fazer um sacrifício, sair de lá 3 dias de caminhada para fazer esse sacrifício. Mas Moisés respondeu que ele não ia acreditar em Moisés, né? Não ia acreditar em Moisés. Então Deus disse: sacode a tua vara, ela vai se transformar numa cobra, pega ela pelo rabo e ela vai se transformar em vara de novo. Então, né, para que eles pudessem crer. Então, para que eles creiam, né? Então apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio, né? Disse mais o Senhor: mete a mão no seio, e meteu a mão no seio, e quando tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Então, quando Deus mandou, né, ele enfiar a mão aqui no peito, Moisés enfiou a mão, quando tirou, a mão estava toda cheia de lepra, branca feito uma neve, como diz o versículo. E sucederá que, se não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. Então Deus foi dando instrução a Moisés, sinais e mais sinais, para ver se o faraó acreditava nele, né? Então sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal, né? Então ele vai fazer outro sinal. E eles ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tornarás a água do rio, e derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés falando para Deus que para falar essas coisas ele ia achar um pouco difícil, porque ele não sabia falar bem, né? Ele não sabia se expressar bem, né? Ele falasse ao seu servo, mas eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele não sabia como falar direito, né? Ao que ele replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Deus perguntou a Moisés: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, né? Deus perguntando a ele. Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor, né? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, ele disse: vai, porque eu vou ser a sua boca, e vou ensinar o que você há de falar, né? Ele, porém, respondeu: Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se achegará em seu coração. Então Deus já sabia, né, que Arão era um levita e era irmão de Moisés, e sei que ele pode falar bem. Deus já sabia que ele se expressava bem, e eis que ele também já ia ao encontro de Moisés, né? Vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Então Deus falou para Moisés, e Moisés vai falar para Arão, e Arão é quem vai falar
tudo aquilo que Deus quer para o faraó, para ver se o faraó deixa eles ir, né? E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, e com que há de fazer os sinais. Moisés volta para o Egito. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Quer dizer, o antigo faraó, né, o que queria matar ele, morreu, né? E entrou esse novo rei, mas ele não sabia, não estava sabendo dessa trama de Moisés ter fugido por matar um faraó, né? Tornou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tomou a terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então, Deus é quem vai endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo partir, né? Para que o povo de lá mesmo veja as maravilhas que Deus vai mandar Moisés fazer, né? Deus, né? Mas eu, aí tá, Deus diz aqui: mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo, o povo. Então dirás a Faraó assim: diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa aí meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste: deixa-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou o que encontrou e quis matá-lo, né? Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moisés. Disse: Com efeito és para mim um esposo sanguinário, né? É um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão, disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi. Encontrando-o no monte de Deus, o beijou, e relatou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor enviara, a todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos, filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram, né?
Moisés e Arão fala ao faraó. Êxodo 5, versículo 1, Moisés e Arão fala ao faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto, né? Moisés chega lá, é o primeiro encontro. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa festa era lá no monte, onde Deus falou em forma de anjo a Moisés, lá no monte Horebe, né? Mas Faraó respondeu, quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz, para deixar ir Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos, pedimos-te ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas, ide as vossas cargas. Disse mais Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Então o rei, né, vendo que Moisés levando e abandonar o trabalho, o serviço, né, que eles eram escravos, trabalhavam lá direto, na chibatada. E Moisés vinha pedir ao faraó para levar ele uma caminhada de 3 dias lá para o monte, para fazer um sacrifício a Deus. E eu ficar os faraós sem trabalho durante esse tempo. Então o rei não gostou, né? Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, não tornareis a dar como dantes palha ao povo para fazer tijolo. Vão eles mesmos e colham as palhas para si. Então o rei dava, né, palha para fazer os tijolos. Eles iam lá. Agora o rei ordena que eles mesmos é quem vai tirar as palhas, né? Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Porque esse sacrifício era por causa da oração que eles fizeram e Deus atendeu a eles, né? Por isso que em paga Deus quer esse sacrifício lá no monte. Agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não dê ouvido às palavras mentirosas. Então o rei acha que é tudo mentira de Arão, né? Mas Moisés pôs o povo ir lá oferecer o sacrifício. Então o rei quer que diga, acosta serviço nele, né? Dá serviço a eles para que eles não saiam. Então sairão os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo assim, diz Faraó, eu não vos darei palha, e de vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então, quer dizer, nesse meio tempo de diminuir o serviço, o faraó aumentou mais ainda, né? Impondo ele para ir colher as palhas para fazer os tijolos. Então o povo se espalhou de toda a parte do Egito a colher restolho
em lugar de palha, e os exaustores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre ele pelos exatores de Faraó, que reclamavam: porque não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo os tijolos como dança. Então, passou um dia e outro dia e ele não tinha como acabar as tarefas que eram impostas, porque o serviço multiplicou, né? Multiplicou. E pelo que os oficiais dos filhos de Israel clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Porque era muito castigo mesmo, né? Por que trata assim teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: farei tijolo, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, idem, trabalhai, palha, porém não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Quer dizer, sem palha não tinha como eles fazer o tijolo, né? Ficava mais difícil. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, né? Porquanto lhes dizia: nada diminuirei dos vossos tijolos na tarefa do dia, do seu dia. Agora o capítulo 20 de Êxodo, capítulo 5, versículo 20 de Êxodo, que diz: os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então, porque Moisés, desculpa aí, Deus manda Moisés, né, para tirar eles de lá, manda falar com o Faraó se aborrece por causa dos pedidos de Moisés. Então o que é que o rei faz? Taca-lhe serviço mais ainda, né? Aí o que é que eles acham, né? Os israelitas vão se queixar de Moisés e Arão, pensando que o culpado é eles dois, né? Por rei ficar assim com eles. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro dele, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós, e olhe o Senhor para vós, e julgue isso. Porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, eles ficaram, né, um pouco revoltados com Moisés por conta disso, né? Porque por causa do serviço, então foram culpar Moisés, né? E tornando Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Porque me enviaste. Então Moisés foi se queixar, né? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo, né? Então quer dizer que mesmo assim Moisés tentando, Faraó não livrou, né? Não livrou eles. Eu sei. Então disse o Senhor
a Moisés. Eu demorei um pouquinho, gente, porque eu cliquei aqui no versículo e não veio para o versículo 6, só estava indo para o versículo 7. Por isso que eu demorei um pouquinho, tá? Desculpe aí. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Então Deus agora vai fazer com que Faraó deixe, né, os filhos ir. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, né, pelo meu nome não lhes fui conhecido, né? Mas pelo meu nome não fui conhecido, né? Deus se apresentou pelo seu nome, que é Deus mesmo, né? Apareceu a Abraão, a Isaque, a Jacó, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto, né, que ele fez um pacto com Abraão, né, com todos eles lá, cada um ele vinha fazendo um pacto lá para Canaã. E Deus vai querer que esse povo tudinho volte para lá de novo, né? Ele saiu de lá por causa da fome, e houve os 7 anos de fome. Porém José, com muita fartura, né, mandou eles vir para o Egito. E depois que morreu José e todo outro rei, e eles também, aí agora esse rei que entrou ficou muito cruel, né? Que é o rei da parte da legião do mal. Então a legião do bem está sofrendo na mão da legião do mal, que é esse Faraó, né? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Mexer aqui. Eita, gente. Êxodo. Então, estabeleci o meu pacto com ele da terra de Canaã, terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Demais tenho ouvido o gemer dos filhos, né? E vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e vos sabereis que eu sou o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo-á darei por herança. Eu sou o Senhor.
Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvido, por causa da angústia de espírito e da outra servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. E Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá o Faraó a mim, que sou incircunciso de lábio. Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, o Faraó, com tudo isso, não fez. Agora vamos, nós estamos em Êxodo 6, capítulo 14, que diz as genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Esses são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Hezron e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jarmim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Lebni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron, Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Lebni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo a sua geração. Ora, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Corá, Nefag e Zecre. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafá e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abisafé. Estas são as famílias dos Coraítas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias,
Estes são os chefes da casa paterna dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. Deus ensina Moisés a falar outra vez a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo, respondeu Moisés perante o Senhor. Eis que eu sou incircunciso de lábio, como pois me enviará a Faraó? Bem, vou terminar aqui esse vídeo, o 13º vídeo em Êxodo capítulo 6, e volto com o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos, ok?